Carl Jung interpretou o narcisismo não como excesso de amor próprio, mas como um bloqueio profundo no processo de individuação. Um desvio psicológico em que o ego assume proporções infladas porque perdeu contato com o self, o centro regulador da psique. Para Jung, o narcisista não é alguém que se ama demais, mas alguém que não consegue se amar de forma real, precisando sustentar uma imagem grandiosa para não entrar em colapso diante de uma sensação interna de vazio, fragilidade e insignificância. Essa inflação do ego surge como defesa contra uma sombra não integrada, composta por sentimentos de inveja, inferioridade, medo de não existir simbolicamente e terror de ser comum. O narcisista, nesse sentido, vive aprisionado numa relação circular consigo mesmo, onde tudo gira em torno da própria imagem, do reconhecimento externo e da manutenção de uma identidade idealizada, enquanto o contato com a profundidade psíquica é evitado a qualquer custo. Jung observou que, quando o ego se identifica com a totalidade da personalidade, ocorre uma ruptura perigosa, pois o indivíduo passa a confundir aparência com essência, performance com ser, admiração com valor. O self, que deveria orientar o desenvolvimento, é substituído por uma persona hipertrofiada, frágil e dependente de espelhos externos. Essa condição gera uma vida marcada por comparação constante, necessidade de validação, dificuldade de empatia e relações utilitárias, pois o outro deixa de ser reconhecido como sujeito e passa a funcionar como fonte de confirmação ou ameaça ao ego inflado. Jung enfatizou que por trás da arrogância narcisista quase sempre há uma psique assombrada por sentimentos reprimidos de inadequação, vergonha e inveja. Conteúdos que pertencem à sombra e que foram expulsos da consciência por serem intoleráveis à autoimagem ideal. Quanto mais esses conteúdos são reprimidos, mais o ego precisa se inflar para manter o equilíbrio artificial. O resultado é uma personalidade rígida, defensiva e profundamente vulnerável a críticas, frustrações e qualquer experiência que questione sua grandiosidade. Este roteiro irá explorar em profundidade psicológica como nasce o narcisismo sob a ótica junguiana. Quais mecanismos inconscientes sustentam a inflação do ego? Como a sombra atua silenciosamente por trás da grandiosidade? Por que o narcisista resiste ao processo de individuação? E quais seriam, em teoria, os caminhos possíveis para a dissolução dessa prisão egóica? Não se trata de julgamento moral, mas de compreensão estrutural, pois Jung acreditava que apenas ao tornar consciente aquilo que governa o indivíduo é que existe possibilidade de transformação. O narcisismo, nessa leitura, não é força, mas fragilidade disfarçada de poder. E compreender isso é essencial para entender por que o narcisista vive em guerra constante consigo mesmo e com o mundo. Carl Jung inicia sua compreensão do narcisismo a partir de um ponto radicalmente diferente da psicologia popular. Pois, para ele, o narcisista não é alguém que se ama em excesso, mas alguém que não conseguiu desenvolver um relacionamento real consigo mesmo, ficando preso a uma estrutura psíquica inflada e defensiva. Jung observa que, no desenvolvimento saudável, o ego deveria gradualmente reconhecer que não é o centro absoluto da psique, aprendendo a se relacionar com o self, que representa a totalidade psíquica, incluindo consciência e inconsciente. No narcisismo, esse movimento falha e o ego se identifica indevidamente com a totalidade, passando a agir como se fosse o próprio self. Psicologicamente, isso gera inflação. Um estado em que o indivíduo se sente especial, superior ou destinado a algo grandioso, não por realização real, mas por necessidade defensiva. Essa inflação não nasce da força, mas do medo profundo de dissolução interna.
Jung destaca que o narcisista vive aterrorizado pela possibilidade de entrar em contato com conteúdos inconscientes que ameaçam sua autoimagem, pois esses conteúdos revelariam fragilidade, dependência, inveja e sensação de insignificância. Para evitar esse colapso, o ego constrói uma imagem idealizada de si mesmo, sustentada por reconhecimento externo, comparação constante e rejeição agressiva de qualquer crítica. O mundo externo passa a funcionar como espelho, e as pessoas deixam de ser vistas como sujeitos para se tornarem instrumentos de confirmação ou ameaça. Jung chama a atenção para o fato de que, nesse estado, o indivíduo não vive a partir do centro psíquico, mas da periferia, reagindo continuamente ao olhar do outro. Psicologicamente, isso gera uma existência instável, pois o valor pessoal depende de fatores que não podem ser controlados. Qualquer falha, rejeição ou indiferença ativa sentimentos intensos de humilhação e raiva, frequentemente desproporcionais à situação. Jung explica que essas reações extremas revelam a fragilidade do ego inflado, que precisa se defender constantemente para não desmoronar. Um dos elementos centrais do narcisismo junguiano é a ruptura da relação simbólica com o inconsciente. Enquanto o indivíduo em individuação aprende a dialogar com sonhos, emoções contraditórias e impulsos reprimidos, o narcisista rejeita esse diálogo, pois ele ameaça a imagem ideal. A consequência é que o inconsciente passa a se manifestar de forma distorcida, seja por meio de explosões emocionais, inveja corrosiva, ressentimento silencioso ou comportamentos autossabotadores. Jung observa que quanto mais o ego se infla, mais violenta tende a ser a reação da psique inconsciente, pois o equilíbrio interno foi rompido. Essa dinâmica cria um ciclo fechado, onde a grandiosidade precisa ser constantemente reafirmada para conter o retorno da sombra. A sombra, nesse contexto, representa tudo aquilo que o narcisista não suporta reconhecer em si mesmo, especialmente sentimentos de inferioridade, necessidade, dependência emocional e medo de ser comum. Esses conteúdos não desaparecem quando reprimidos, apenas se tornam mais ativos e destrutivos. Jung enfatiza que a inveja é um componente central da sombra narcisista, pois o indivíduo sente profunda ameaça diante do valor ou sucesso alheio, já que isso confronta sua fantasia de exclusividade. Psicologicamente, a inveja não é apenas desejar o que o outro tem, mas desejar que o outro não tenha, pois a existência de alguém valorizado coloca em risco a narrativa interna do ego inflado. Outro aspecto decisivo é a dificuldade do narcisista em experimentar empatia real. Jung explica que a empatia exige descentralização do ego, algo que o narcisista não consegue sustentar por muito tempo. Quando tenta se aproximar emocionalmente, rapidamente transforma a relação em palco de validação ou competição. Isso gera relações superficiais, instáveis e marcadas por idealização e desvalorização. O outro é idealizado enquanto confirma a grandiosidade e descartado quando ameaça a imagem. Jung observa que esse padrão não é fruto de maldade consciente, mas de um sistema defensivo rígido que impede o contato com a própria vulnerabilidade. A fragilidade interna é tão intolerável que qualquer situação que a evoque precisa ser atacada, negada ou projetada. Outro ponto central é a relação do narcisista com o tempo psicológico. Jung nota que o narcisista vive orientado pelo presente imediato da validação, pois não construiu uma identidade profunda que se sustente ao longo do tempo. Projetos de longo prazo são frequentemente abandonados quando deixam de oferecer reconhecimento rápido. Psicologicamente, isso impede a consolidação de uma história pessoal coerente. O indivíduo vive de episódios, não de continuidade.
Jung afirma que a individuação exige justamente essa continuidade, pois é no tempo que o ego aprende a se relativizar. Sem continuidade, não há amadurecimento. O narcisista permanece preso a uma adolescência psíquica prolongada, mesmo que alcance sucesso social. Outro aspecto importante é a relação com a crítica. Jung observa que o narcisista interpreta críticas não como informação, mas como ataque existencial. Psicologicamente, isso ocorre porque a crítica ameaça expor a fragilidade que o ego tenta esconder. A reação pode ser explosiva ou silenciosamente vingativa. Em ambos os casos, o objetivo é restaurar a sensação de superioridade. Jung destaca que essa incapacidade de aprender com a crítica bloqueia o crescimento psicológico. O indivíduo permanece preso aos mesmos padrões, repetindo conflitos semelhantes ao longo da vida. Outro elemento decisivo é a confusão entre persona e identidade. Jung explica que a persona é a máscara social necessária para a convivência. Mas no narcisismo, ela se torna o núcleo da identidade. O indivíduo passa a acreditar que é aquilo que apresenta ao mundo. Qualquer ameaça à persona é vivida como aniquilação. Psicologicamente, isso torna o sujeito extremamente dependente de aparência, status e performance. O self, que deveria oferecer uma base interna mais profunda, permanece inacessível. Jung insiste que enquanto o self não é reconhecido como centro, o ego continuará inflado ou colapsado, alternando entre grandiosidade e vazio. Outro ponto central é a relação com o sofrimento. O narcisista não tolera sofrer conscientemente, pois o sofrimento exige humildade e contato com limites. Jung observa que o sofrimento é um elemento essencial da individuação, pois ele obriga o ego a reconhecer que não controla tudo. Ao evitar o sofrimento, o narcisista evita a transformação. Quando o sofrimento se impõe, ele tende a buscar culpados externos ou narrativas de injustiça. Psicologicamente, isso reforça o bloqueio do processo de individuação. Jung conclui que o narcisismo, sob sua ótica, não é apenas um traço de personalidade, mas uma estrutura psíquica defensiva que impede o desenvolvimento do indivíduo em direção à totalidade. O ego inflado substitui o self, a persona substitui a identidade, e a grandiosidade substitui o sentido. Enquanto essa estrutura se mantém, o indivíduo vive aprisionado em uma relação superficial consigo mesmo, condenado a buscar incessantemente fora aquilo que só poderia ser encontrado dentro. Assim, a primeira parte do roteiro estabelece que o narcisismo junguiano é, antes de tudo, um bloqueio profundo do amadurecimento psíquico, sustentado por inflação do ego, repressão da sombra, ruptura com o inconsciente e dependência crônica de validação externa, criando uma existência aparentemente poderosa, mas internamente frágil, instável e distante do verdadeiro processo de individuação. Carl Jung aprofunda a análise ao mostrar que o narcisismo não se sustenta apenas pela inflação consciente do ego, mas por um sistema inconsciente de compensações que tenta manter um equilíbrio psíquico artificial diante de uma estrutura interna frágil. Jung explica que quando o ego se infla para ocupar o lugar do self, ele assume uma tarefa impossível, pois passa a carregar sozinho o peso da totalidade psíquica, algo que nenhum ego humano consegue sustentar por muito tempo. Psicologicamente, isso cria uma tensão constante, um estado de alerta permanente em que o indivíduo precisa vigiar a própria imagem, controlar o ambiente e reagir rapidamente a qualquer ameaça simbólica. Essa vigilância exaustiva é uma das razões pelas quais o narcisista vive em estado crônico de irritabilidade, ansiedade velada e ressentimento.
Jung observa que, nesse estágio, o inconsciente começa a agir de forma compensatória, produzindo sintomas, lapsos, sonhos perturbadores ou comportamentos contraditórios que desafiam a narrativa grandiosa do ego. Quanto mais o ego tenta negar a sombra, mais intensa se torna sua manifestação indireta. A sombra narcisista, nesse ponto, não aparece como humildade ou autocrítica, mas como projeção agressiva, desprezo pelos outros, sarcasmo constante e uma necessidade obsessiva de comparação. Psicologicamente, o narcisista mede seu valor não por critérios internos, mas por posição relativa, precisando sentir-se acima para não se sentir inexistente. Jung explica que essa dinâmica revela uma falha profunda na constituição do valor interno, pois o indivíduo nunca desenvolveu um senso de dignidade independente do olhar externo. O valor pessoal, que deveria emergir da relação com o self, é substituído por métricas externas como status, poder, beleza, inteligência ou admiração. Quando essas métricas falham, o ego entra em pânico. Outro aspecto decisivo é a relação do narcisista com o sentimento de vergonha. Jung diferencia a culpa de vergonha, explicando que a culpa envolve responsabilidade por ações, enquanto a vergonha atinge o ser. O narcisista vive dominado por uma vergonha primitiva não elaborada, frequentemente ligada a experiências precoces de rejeição, humilhação ou desvalorização simbólica. Essa vergonha é tão intolerável que precisa ser negada a qualquer custo. A grandiosidade funciona como antídoto contra a vergonha, criando uma imagem ideal que encobre a sensação interna de inadequação. Psicologicamente, isso explica por que o narcisista reage com raiva desproporcional a situações aparentemente pequenas. Não é o evento em si que dói, mas a vergonha antiga que ele reativa. Jung observa que, sem integração dessa vergonha, o indivíduo permanece preso a reações automáticas, incapaz de refletir antes de agir. Outro ponto central é a relação do narcisista com o amor. Jung afirma que amar exige reconhecer a alteridade do outro, algo incompatível com um ego inflado. O narcisista não ama o outro como sujeito, mas como extensão do próprio ego. Psicologicamente, isso transforma relações em contratos implícitos de validação, enquanto o outro confirma a imagem ideal, é valorizado. Quando falha, é desvalorizado ou descartado. Jung destaca que esse padrão não é consciente, mas estrutural. O narcisista sente-se traído quando o outro não cumpre a função inconsciente que lhe foi atribuída. Essa sensação de traição alimenta ciclos de idealização e desvalorização, gerando relações instáveis e emocionalmente destrutivas. Outro aspecto decisivo é a dificuldade do narcisista em lidar com limites. Jung observa que o limite confronta diretamente a inflação do ego. Aceitar limites exige reconhecer que não se é tudo, que há algo maior que o ego. Para o narcisista, isso é vivido como humilhação. Psicologicamente, ele tenta contornar limites por meio de manipulação, negação ou ataque. Quando não consegue, pode entrar em estados de desorganização emocional, alternando entre raiva e vazio. Jung explica que essa intolerância ao limite impede o aprendizado real. Sem limite, não há transformação. O indivíduo permanece preso a padrões infantis de onipotência. Outro ponto central é a relação com o tempo psicológico. Jung observa que o narcisista vive em um presente inflado, desconectado de passado e futuro. O passado é negado porque contém vergonha. O futuro é idealizado como palco de reconhecimento. O presente torna-se uma performance contínua. Psicologicamente, isso impede a construção de uma narrativa de vida coerente. O indivíduo não integra experiências, apenas acumula episódios. Sem integração, não há amadurecimento.
Jung afirma que a individuação exige a capacidade de narrar a própria história com honestidade, reconhecendo falhas, perdas e limitações. O narcisista evita essa narrativa porque ela ameaça a imagem ideal. Outro elemento decisivo é a relação com a agressividade. Jung entende a agressividade como uma força vital necessária à afirmação do eu. No narcisismo, essa força é distorcida. Em vez de ser usada para defender limites reais, ela é empregada para proteger a imagem. Psicologicamente, isso gera agressividade reativa, não assertiva. O narcisista ataca quando se sente exposto, não quando algo realmente ameaça seus valores. Essa agressividade reativa reforça conflitos interpessoais e isolamento progressivo. Jung observa que, paradoxalmente, quanto mais o narcisista tenta se proteger, mais sozinho ele se torna. Outro ponto central é a relação com a autenticidade. Jung afirma que a autenticidade exige contato com o self, mas o narcisista vive identificado com a persona. Psicologicamente, isso cria uma sensação crônica de falsidade interna, mesmo quando há sucesso externo. O indivíduo sente que está representando um papel o tempo todo. Essa representação constante gera exaustão. Jung observa que muitos narcisistas sofrem de um cansaço existencial profundo, não físico, mas psíquico. Esse cansaço surge da necessidade contínua de sustentar a imagem. Outro aspecto decisivo é a relação com o fracasso. Jung explica que o fracasso tem potencial transformador quando integrado. Para o narcisista, o fracasso é intolerável. Psicologicamente, ele tenta evitá-lo desistindo antes, culpando outros ou reinterpretando a realidade. Essa evitação impede a aprendizagem. O indivíduo permanece preso a um ciclo de tentativas superficiais e abandono precoce. Jung enfatiza que, sem atravessar o fracasso real, o ego não se relativiza. Sem relativização, não há individuação. Outro ponto central é a relação com o inconsciente coletivo. Jung observa que o narcisismo também se alimenta de arquétipos mal integrados, como o herói inflado ou o rei tirânico. O indivíduo se identifica inconscientemente com imagens de grandiosidade, sem passar pelos ritos simbólicos de iniciação. Psicologicamente, isso cria uma sensação de destino especial, sem fundamento real. Quando a realidade não confirma esse destino, surge ressentimento. Jung afirma que essa identificação arquetípica sem integração é perigosa, pois amplia a inflação do ego. Outro aspecto decisivo é a resistência ao autoconhecimento. Jung observa que o narcisista frequentemente demonstra interesse intelectual por psicologia, filosofia ou espiritualidade, mas evita aplicá-las a si mesmo. Psicologicamente, isso funciona como defesa sofisticada. O conhecimento é usado para explicar os outros, não para transformar o próprio ego. Essa pseudoconsciência reforça o bloqueio da individuação. Jung insiste que o verdadeiro autoconhecimento começa quando o indivíduo se torna objeto de sua própria investigação, algo que o narcisista evita. Outro ponto central é a relação com a solidão. Jung distingue solidão madura de isolamento defensivo. O narcisista vive isolado, mesmo cercado de pessoas, pois não consegue se mostrar vulnerável. Psicologicamente, essa solidão é angustiante, mas preferível à exposição. Integrar a sombra exigiria suportar essa exposição. Enquanto isso não ocorre, o indivíduo permanece preso. Jung conclui que o narcisismo, nessa fase, se revela como uma prisão psíquica autoalimentada, onde o ego inflado luta para manter uma imagem ideal, enquanto o inconsciente tenta restaurar o equilíbrio por meio de sintomas e conflitos.
A segunda parte do roteiro demonstra que, sob a ótica junguiana, o narcisismo é sustentado por vergonha não integrada, projeções agressivas, intolerância a limites, ruptura com o tempo psicológico e uso defensivo da persona, criando uma personalidade aparentemente forte, mas internamente exausta, vulnerável e profundamente afastada do self, o que explica por que o narcisista vive em tensão constante e por que a individuação permanece bloqueada enquanto essa estrutura não é confrontada conscientemente. Carl Jung avança ainda mais ao demonstrar que o núcleo do narcisismo não está apenas na inflação do ego ou na repressão da sombra, mas na ruptura profunda da relação simbólica com o self, o que faz com que o indivíduo viva orientado por uma identidade artificial construída para sobreviver psicologicamente, mas incapaz de gerar sentido real. Jung explica que o self representa o princípio organizador da psique, aquilo que dá direção, limite e significado ao desenvolvimento humano. E quando o ego se desconecta desse centro, ele passa a funcionar sem bússola, guiado apenas por reações, comparações e necessidades de confirmação. Psicologicamente, o narcisista vive como se estivesse constantemente em cena, representando um papel que precisa ser mantido a qualquer custo, pois abandonar esse papel significaria encarar o vazio interno deixado pela ausência de um eixo profundo. Esse vazio não é neutro, ele é vivido como ameaça de aniquilação psíquica, razão pela qual o narcisista reage com intensidade extrema a qualquer experiência que o confronte com insignificância, anonimato ou fracasso. Jung observa que o narcisista teme menos o sofrimento do que a irrelevância, pois sofrer ainda mantém o ego no centro da narrativa, enquanto a irrelevância dissolve sua identidade artificial. Esse medo silencioso governa escolhas, relações e ambições, fazendo com que o indivíduo busque constantemente situações onde possa se sentir especial, superior ou indispensável. Psicologicamente, essa busca incessante cria uma vida orientada por performance, não por autenticidade. O narcisista não pergunta, isso é verdadeiro para mim, mas isso me destaca? Jung afirma que essa inversão bloqueia completamente a individuação, pois o processo exige exatamente o movimento oposto, sair do palco e entrar em contato com o centro. Outro ponto central é a relação do narcisista com o símbolo. Jung observa que o desenvolvimento psíquico saudável se dá por meio de símbolos vivos, que conectam consciência e inconsciente. No narcisismo, os símbolos são esvaziados e transformados em adereços de status. Ideias espirituais, valores éticos e até sofrimento são usados como ornamentos identitários. Psicologicamente, isso cria uma espiritualidade performática ou uma moralidade exibicionista, onde o importante não é a transformação interna, mas a imagem transmitida. Jung alerta que esse uso defensivo do símbolo impede sua função transformadora. Em vez de mediar o encontro com o self, o símbolo reforça a persona. Outro aspecto decisivo é a relação com o arquétipo do herói. Jung identifica que muitos narcisistas se identificam inconscientemente com uma versão inflada do herói, acreditando que nasceram para algo excepcional, sem terem atravessado os ritos simbólicos de iniciação. Psicologicamente, essa identificação gera uma sensação de destino grandioso, desacoplada da realidade. Quando a vida não confirma esse destino, o indivíduo reage com ressentimento ou desvalorização do mundo. Jung afirma que o herói verdadeiro é aquele que enfrenta o próprio inconsciente, não aquele que exige reconhecimento. O narcisista, ao evitar esse confronto, permanece num heroísmo imaginário. Outro ponto central é a incapacidade de suportar a própria pequenez. Jung insiste que aceitar a pequenez é condição para o crescimento. O self só pode emergir quando o ego se relativiza.
No narcisismo, essa relativização é vivida como humilhação intolerável. Psicologicamente, o indivíduo prefere manter uma grandiosidade falsa a aceitar uma humanidade comum. Essa recusa impede o contato com a compaixão, tanto por si quanto pelos outros. Jung observa que a compaixão nasce do reconhecimento da própria limitação. Sem ela, as relações se tornam utilitárias. Outro aspecto decisivo é a relação com a verdade emocional. Jung explica que o narcisista frequentemente confunde intensidade emocional com verdade. Explosões de raiva, paixão ou indignação são vividas como prova de autenticidade. Psicologicamente, isso mascara a incapacidade de sustentar emoções silenciosas, como tristeza, medo ou culpa. Essas emoções mais quietas ameaçam expor a fragilidade interna. Por isso, são evitadas. Jung observa que essa seletividade emocional empobrece a vida psíquica. O indivíduo vive em extremos, mas não em profundidade. Outro ponto central é a relação com o fracasso simbólico da individuação. Jung afirma que o narcisista não fracassa apenas em tarefas externas, mas em responder ao chamado interno do desenvolvimento. Esse fracasso simbólico gera uma angústia difusa que não encontra objeto claro. Psicologicamente, essa angústia é frequentemente projetada no mundo, que passa a ser percebido como injusto, hostil ou incompetente. O indivíduo sente que algo está errado, mas não reconhece que o erro está na desconexão com o self. Outro aspecto decisivo é a relação com o corpo. Jung observa que o narcisista frequentemente vive dissociado do corpo real, tratando-o como instrumento de exibição ou ignorando seus limites. Psicologicamente, essa dissociação reforça a inflação do ego. O corpo, que poderia ancorar a consciência na realidade, é usado para sustentar a imagem. Isso gera descuido ou exploração excessiva, levando a colapsos físicos que surpreendem o indivíduo. Jung afirma que a reconexão com o corpo é um passo importante para quebrar a inflação. Outro ponto central é a relação com o silêncio interior. Jung observa que o narcisista evita o silêncio, pois nele o self poderia se manifestar. Psicologicamente, o silêncio ameaça dissolver a persona. Por isso, o indivíduo se mantém ocupado, falante ou estimulado. Essa fuga contínua impede o diálogo interior. Jung destaca que o self fala baixo. Quem vive no ruído não escuta. Outro aspecto decisivo é a relação com a criatividade genuína. Jung diferencia criatividade autêntica de exibicionismo. A criatividade genuína surge do diálogo com o inconsciente. O narcisista busca a criatividade como meio de destaque. Psicologicamente, isso resulta em produção superficial, dependente de aplauso. Quando o aplauso cessa, a criatividade seca. Jung observa que, sem contato com o self, a fonte criativa se esgota. Outro ponto central é a relação com a autonomia psíquica. Jung afirma que o narcisista parece autônomo, mas é profundamente dependente do ambiente. Psicologicamente, sua autoestima oscila conforme a reação externa. Essa dependência é incompatível com individuação. A autonomia verdadeira surge quando o indivíduo pode sustentar sua identidade, mesmo na ausência de reconhecimento. Outro aspecto decisivo é a relação com o sofrimento transformador. Jung insiste que a individuação exige sofrimento consciente, não sofrimento dramático, mas a dor silenciosa de abandonar ilusões. O narcisista evita esse sofrimento porque ele desmonta a imagem ideal. Ao evitá-lo, mantém a estrutura defensiva intacta. Outro ponto central é a relação com a morte simbólica do ego inflado. Jung afirma que todo desenvolvimento exige mortes internas. O narcisista resiste a essa morte porque se identifica totalmente com a persona.
Psicologicamente, essa resistência prolonga o conflito. Quando a morte simbólica ocorre forçadamente, pode ser vivida como colapso narcísico. Jung observa que esses colapsos são momentos críticos, onde a individuação pode começar ou onde a defesa se torna ainda mais rígida. Outro aspecto decisivo é a relação com a humildade. Jung vê a humildade não como virtude moral, mas como atitude psicológica de abertura ao inconsciente. Sem humildade não há aprendizado. O narcisista confunde humildade com humilhação. Psicologicamente, essa confusão bloqueia o crescimento. Jung conclui que o narcisismo, nessa fase, se revela como uma existência desconectada do centro, onde o ego inflado ocupa o lugar do self, os símbolos perdem vida, o herói permanece imaginário e a vida se transforma em palco permanente. A terceira parte do roteiro mostra que, para Jung, o narcisismo é uma forma sofisticada de fuga da própria humanidade, um bloqueio profundo da individuação que mantém o indivíduo preso à aparência, à performance e ao medo da insignificância, afastando-o da única fonte capaz de oferecer sentido real, estabilidade interna e integração psíquica, o encontro vivo e contínuo com o self. Carl Jung aprofunda ainda mais a compreensão do narcisismo ao demonstrar que, em sua base, ele não é apenas uma defesa psicológica individual, mas uma estrutura de sobrevivência psíquica construída em contextos onde a espontaneidade do ser foi precocemente ameaçada. Jung observa que muitos narcisistas se formam em ambientes nos quais o valor pessoal esteve condicionado a desempenho, aprovação, utilidade ou imagem, e não ao simples fato de existir. Psicologicamente, isso força a criança a desenvolver um ego hipertrofiado muito cedo, não como expressão natural de potência, mas como armadura contra a sensação de abandono psíquico. Essa armadura cresce junto com o indivíduo, tornando-se rígida, brilhante por fora e vazia por dentro. Jung explica que, quando a criança percebe que só é vista quando corresponde a expectativas externas, ela aprende a abandonar partes autênticas de si mesma para preservar o vínculo, e essa renúncia precoce gera uma ferida profunda no self. O narcisismo surge então como tentativa desesperada de restaurar uma sensação de valor perdido, mas o faz pelo caminho errado, inflando o ego em vez de reconectar o indivíduo ao seu centro. Psicologicamente, isso cria adultos que parecem confiantes, mas que vivem secretamente com a sensação de que, se pararem de performar, deixarão de existir para o outro. Jung afirma que essa estrutura explica a compulsão por reconhecimento e a intolerância ao anonimato. O narcisista não teme apenas ser criticado, ele teme não ser visto. Invisibilidade, para ele, equivale à morte psíquica. Outro ponto central é a relação entre narcisismo e dependência emocional disfarçada. Jung destaca que, embora o narcisista se apresente como autossuficiente, ele é profundamente dependente do espelho externo. Psicologicamente, essa dependência é infantil, pois remete à necessidade primária de confirmação do próprio ser. O indivíduo precisa que o outro confirme constantemente sua imagem para manter a coesão do ego. Quando essa confirmação falha, surge angústia intensa, raiva ou retraimento. Jung observa que essa dependência explica por que o narcisista alterna entre necessidade de proximidade e desprezo pelo outro. A proximidade é desejada para validação, mas desprezada porque expõe a dependência. Esse conflito gera relações instáveis, marcadas por controle emocional e medo de abandono. Outro aspecto decisivo é a incapacidade de tolerar ambivalência. Jung afirma que o amadurecimento psicológico exige a capacidade de sustentar emoções contraditórias sem colapsar. O narcisista, por ter um ego frágil sob a inflação, não consegue tolerar ambivalência.
Psicologicamente, ele precisa dividir o mundo entre admiração e ameaça, sucesso e fracasso, vencedor e perdedor. Essa divisão simplifica a realidade para proteger o ego. No entanto, essa simplificação empobrece a vida psíquica e torna o indivíduo rígido. Jung observa que a rigidez é sinal de defesa, não de força. Outro ponto central é a relação do narcisista com a culpa. Jung diferencia culpa saudável de culpa patológica. A culpa saudável permite reparação e aprendizado. No narcisismo, a culpa é evitada porque ameaça a imagem ideal. Psicologicamente, isso leva à externalização constante da responsabilidade. Os erros são sempre atribuídos a outros, ao sistema ou ao acaso. Essa externalização impede o crescimento moral e psicológico. Jung destaca que assumir culpa é um ato de humildade que fortalece o self. Ao evitá-lo, o narcisista permanece frágil. Outro aspecto decisivo é a relação com o ressentimento. Jung observa que o ressentimento é uma emoção típica de egos inflados que se sentem injustiçados pela realidade. O narcisista acredita que merece mais reconhecimento do que recebe. Psicologicamente, esse ressentimento se acumula silenciosamente, corroendo a vitalidade. O indivíduo passa a interpretar o sucesso alheio como afronta pessoal. Jung explica que o ressentimento surge quando o ego se recusa a aceitar limites reais. Outro ponto central é a relação com o fracasso amoroso. Jung observa que o narcisista vive relações como espelhos de validação. Quando essas relações fracassam, o colapso é duplo. Perde-se o outro e perde-se a imagem refletida. Psicologicamente, isso pode gerar estados depressivos profundos, mascarados por raiva ou desdém. Jung destaca que muitos episódios de depressão em narcisistas não são causados pela perda do amor, mas pela perda da função narcísica do outro. Outro aspecto decisivo é a dificuldade de elaborar luto. Jung afirma que o luto exige reconhecer a perda e aceitar a finitude. O narcisista evita o luto porque ele confronta a ilusão de controle. Psicologicamente, isso leva à negação, substituição rápida de objetos de investimento ou idealização do passado. Sem luto, não há integração. Sem integração, a psique permanece fragmentada. Outro ponto central é a relação com o poder. Jung observa que o narcisista busca poder não para realizar algo significativo, mas para proteger a imagem. O poder funciona como escudo contra a insegurança interna. Psicologicamente, isso explica por que muitos narcisistas se sentem atraídos por posições de destaque, autoridade ou influência simbólica. Quando alcançam essas posições, frequentemente as usam para reforçar a própria grandiosidade, não para servir a algo maior. Jung afirma que o poder sem relação com o self se torna destrutivo. Outro aspecto decisivo é a relação com a verdade interior. Jung explica que a verdade interior não é uma ideia, mas uma experiência vivida de alinhamento com o self. O narcisista evita essa experiência porque ela desmonta a persona. Psicologicamente, isso gera uma vida baseada em narrativas defensivas. O indivíduo conta histórias sobre si mesmo para sustentar a imagem. Essas histórias precisam ser constantemente reafirmadas. Qualquer fato que as contradiga é negado ou reinterpretado. Outro ponto central é a relação com a autenticidade emocional. Jung observa que o narcisista frequentemente expressa emoções exageradas, mas raramente emoções verdadeiras. A emoção exagerada serve para controlar o ambiente. A emoção verdadeira exige vulnerabilidade. Psicologicamente, essa diferença passa despercebida pelo próprio indivíduo. Ele acredita estar sendo intenso, quando na verdade está se defendendo. Outro aspecto decisivo é a relação com a maturidade psicológica. Jung afirma que maturidade não é ausência de conflito,
mas capacidade de sustentar conflito interno sem fugir. O narcisista foge do conflito interno, projetando-o no mundo. Psicologicamente, isso mantém o indivíduo preso a padrões repetitivos. Jung observa que a repetição é sinal de conteúdo inconsciente não integrado. Enquanto o narcisismo se mantém, a repetição continua. Outro ponto central é a relação com a liberdade. Jung explica que a verdadeira liberdade surge quando o indivíduo não precisa mais defender uma imagem. O narcisista vive prisioneiro da própria persona. Psicologicamente, isso cria uma sensação paradoxal de aprisionamento em meio ao sucesso. O indivíduo pode conquistar tudo e ainda assim sentir-se vazio. Jung afirma que esse vazio é o chamado do self ignorado. A quarta parte do roteiro revela, portanto, que o narcisismo, sob a ótica junguiana, não é apenas uma falha de caráter, mas uma estrutura psíquica construída para sobreviver à perda precoce de validação autêntica que transforma a vida em performance contínua, impede a elaboração do luto, bloqueia a maturidade emocional e mantém o indivíduo dependente do olhar externo, afastando-o da única fonte capaz de restaurar sentido, estabilidade e integração. A reconexão consciente e dolorosa com o self e com aquilo que foi abandonado para sobreviver. Carl Jung aprofunda a análise ao mostrar que o narcisismo se mantém ativo, porque o indivíduo desenvolve uma aliança inconsciente com a própria ferida, transformando a dor não elaborada em identidade. E isso cria uma resistência profunda a qualquer movimento de cura real. Jung observa que, em muitos casos, o narcisista não apenas teme entrar em contato com a fragilidade interna, mas também retira dela um senso distorcido de singularidade, como se seu sofrimento o tornasse especial, incompreendido ou superior aos demais. Psicologicamente, essa identificação com a ferida cria uma armadilha, pois qualquer tentativa de integração ameaça dissolver a narrativa interna que sustenta o ego inflado. O indivíduo passa a defender a própria patologia como se defendesse a si mesmo. Jung explica que esse fenômeno é comum quando a dor original foi vivida em isolamento psíquico, sem testemunho ou acolhimento, fazendo com que a psique construa um sistema fechado de autoproteção. Nesse sistema, a grandiosidade funciona como compensação da ferida, e a ferida funciona como justificativa da grandiosidade. Psicologicamente, isso explica por que muitos narcisistas rejeitam ajuda genuína, pois aceitá-la implicaria reconhecer dependência, limite e vulnerabilidade. Jung observa que, para o narcisista, ser ajudado equivale a ser diminuído. A ajuda ameaça a ilusão de autossuficiência que mantém o ego coeso. Outro ponto central é a relação do narcisista com a verdade relacional. Jung afirma que a verdade nas relações exige reciprocidade, escuta e capacidade de ser afetado. O narcisista evita ser afetado porque isso desloca o centro do ego. Psicologicamente, ele prefere controlar a narrativa da relação, definindo quem é o outro e qual papel deve desempenhar. Essa dinâmica gera relações assimétricas, nas quais o narcisista ocupa a posição central e o outro orbita ao redor. Quando o outro tenta afirmar sua própria subjetividade, o narcisista reage com desvalorização ou retirada afetiva. Jung observa que esse padrão não é fruto de frieza consciente, mas de medo de desintegração interna. Permitir que o outro exista plenamente ameaça o monopólio do ego sobre o sentido. Outro aspecto decisivo é a relação com a confiança. Jung destaca que confiar exige reconhecer que não se controla tudo. O narcisista não confia porque o controle é seu principal mecanismo de defesa. Psicologicamente, ele prefere antecipar, dominar ou manipular situações a se entregar à incerteza.
Essa necessidade de controle cria tensão constante e impede experiências espontâneas. Jung observa que a espontaneidade é uma função do self, não do ego inflado. Sem ela, a vida perde frescor e criatividade. Outro ponto central é a relação do narcisista com o erro. Jung afirma que o erro é uma via privilegiada de aprendizagem psíquica. No narcisismo, o erro é intolerável porque ameaça a imagem. Psicologicamente, o indivíduo reescreve a realidade para não errar. Racionalizações sofisticadas substituem a responsabilidade. Essa evasão impede a transformação. Jung observa que a psique que não aprende com o erro repete padrões cada vez mais rígidos. Outro aspecto decisivo é a relação com a humildade existencial. Jung diferencia humildade de submissão. Humildade é reconhecer a própria posição dentro de um todo maior. O narcisista confunde humildade com anulação. Psicologicamente, isso o leva a rejeitar qualquer postura que relativize o ego. Sem humildade, não há abertura ao inconsciente. Sem abertura, o self permanece inacessível. Outro ponto central é a relação com o sucesso. Jung observa que o sucesso externo pode intensificar o narcisismo quando não há base interna. Psicologicamente, o reconhecimento externo reforça a inflação do ego, afastando ainda mais o indivíduo do centro. Paradoxalmente, quanto mais sucesso sem integração, maior o medo da queda. Esse medo alimenta comportamentos defensivos e paranoides. Jung explica que a paranoia narcísica surge quando o ego inflado percebe, ainda que inconscientemente, a instabilidade da própria posição. Outro aspecto decisivo é a relação com a inveja projetada. Jung observa que o narcisista frequentemente acusa os outros de inveja para não reconhecer a própria. Psicologicamente, essa projeção preserva a autoimagem. Admitir inveja implicaria reconhecer inferioridade momentânea. A projeção permite manter a fantasia de superioridade. Outro ponto central é a relação com o tempo interno da maturação. Jung afirma que o amadurecimento psíquico é lento e exige paciência. O narcisista vive com pressa de reconhecimento. Psicologicamente, essa pressa impede o enraizamento de processos internos. O indivíduo quer resultados simbólicos sem atravessar o caminho. Jung observa que a pressa é sinal de ansiedade narcísica. Outro aspecto decisivo é a relação com a memória emocional. Jung explica que memórias reprimidas continuam ativas. No narcisismo, experiências de humilhação, abandono ou desvalorização permanecem não simbolizadas. Psicologicamente, elas retornam como gatilhos emocionais intensos. O indivíduo reage ao presente como se estivesse defendendo o passado. Sem elaboração, o tempo psíquico colapsa. Outro ponto central é a relação com a responsabilidade pelo próprio destino. Jung afirma que individuar-se é assumir responsabilidade pela própria vida. O narcisista terceiriza essa responsabilidade ao mundo, aos outros ou às circunstâncias. Psicologicamente, isso preserva a imagem de vítima incompreendida ou gênio não reconhecido. Essa narrativa impede a ação transformadora. Outro aspecto decisivo é a relação com a integração da sombra. Jung insiste que a sombra não integrada governa o comportamento. No narcisismo, a sombra contém impulsos de dependência, medo e fragilidade. Enquanto não integrada, ela se manifesta como arrogância, desprezo e controle. Integrar a sombra exigiria aceitar a própria humanidade. O narcisista resiste porque acredita que humanidade equivale à mediocridade. Jung observa que essa confusão é central. A verdadeira singularidade surge da integração, não da negação. Outro ponto central é a relação com o sentido. Jung afirma que o sentido não pode ser fabricado pelo ego.
Ele emerge do alinhamento com o self. O narcisista tenta criar sentido por meio de narrativas grandiosas. Psicologicamente, essas narrativas são frágeis. Quando confrontadas pela realidade, desmoronam. O vazio retorna. Jung conclui que, nessa fase, o narcisismo se revela como uma estrutura autoimunizante, que protege o indivíduo do contato com a dor original, ao custo de impedir qualquer cura real. A quinta parte do roteiro demonstra que, sob a ótica junguiana, o narcisista não apenas foge da ferida, mas a transforma em identidade, defendendo-a inconscientemente, o que mantém o ego inflado, as relações empobrecidas, o controle excessivo e o sentido artificial, afastando o indivíduo do único caminho capaz de restaurar vitalidade, verdade e maturidade. O abandono progressivo da defesa e a aceitação consciente da própria vulnerabilidade como porta de entrada para a individuação. Carl Jung avança para um ponto decisivo ao afirmar que o narcisismo entra em crise quando a vida força o ego inflado a confrontar limites reais, inaugurando aquilo que pode ser chamado de colapso narcísico. Um momento em que as defesas já não conseguem sustentar a imagem idealizada e o indivíduo se vê diante do vazio que sempre tentou evitar. Jung observa que esses colapsos não surgem do nada, mas são preparados silenciosamente por anos de tensão psíquica acumulada, relações superficiais, repressão emocional e distanciamento do self. Psicologicamente, o colapso ocorre quando uma fonte central de validação falha de forma irreversível, seja por perda de status, envelhecimento, fracasso público, rejeição amorosa, adoecimento ou confronto com a própria insignificância. Nesse momento, o ego inflado perde o espelho que o mantinha coeso e a estrutura defensiva começa a rachar. Jung destaca que o colapso narcísico é vivido como humilhação extrema, não porque o indivíduo perdeu algo, mas porque a fantasia de controle e superioridade foi desmentida pela realidade. Psicologicamente, isso gera estados intensos de angústia, vergonha, raiva e desorientação. O indivíduo sente que não sabe mais quem é, pois sua identidade estava ancorada na imagem. Jung explica que, nesse estágio, a psique entra numa encruzilhada crítica. Ou o ego endurece ainda mais suas defesas, tornando-se cínico, ressentido ou paranoico. Ou inicia-se pela primeira vez um contato real com o self. Essa bifurcação define o destino psicológico do narcisista. Outro ponto central é a experiência da vergonha nua. Jung diferencia vergonha defensiva de vergonha transformadora. No colapso, a vergonha deixa de ser projetável e se torna interna. O indivíduo não consegue mais se convencer de que o mundo está errado. Psicologicamente, isso pode gerar desespero, mas também abertura. Jung observa que a vergonha, quando suportada sem fuga, tem potencial alquímico, pois dissolve a inflação do ego. No entanto, suportá-la exige coragem psíquica, algo que o narcisista raramente desenvolveu. Outro aspecto decisivo é a emergência do vazio. Jung afirma que o vazio não é ausência de sentido, mas ausência de defesas. Quando a persona cai, o indivíduo sente um silêncio interno perturbador. Psicologicamente, esse vazio é frequentemente confundido com depressão, mas Jung distingue ambos. A depressão pode ser um sintoma, mas o vazio é um estado liminar, um espaço onde algo novo pode emergir. O narcisista teme esse vazio porque ele não oferece aplauso, identidade ou direção imediata. Jung observa que muitos tentam preencher o vazio rapidamente com novas performances, vícios, relações ou ideologias. Essa pressa interrompe o processo transformador. Outro ponto central é a relação do colapso com a sombra. Jung explica que, no colapso, conteúdos reprimidos emergem com força. Inveja, dependência, medo, ressentimento, tristeza profunda. Psicologicamente, isso pode ser avassalador.
O indivíduo sente emoções que nunca aprendeu a sustentar. Jung afirma que esse é o primeiro contato real com a própria humanidade. Sem integração, essas emoções podem levar a comportamentos autodestrutivos. Com integração, tornam-se matéria-prima para a individuação. Outro aspecto decisivo é a quebra da ilusão de excepcionalidade. Jung observa que o narcisista se vê obrigado a reconhecer que não é exceção às leis da vida. Envelhece, falha, perde e depende. Psicologicamente, esse reconhecimento pode gerar revolta ou humildade. A humildade, aqui, não é moral, mas estrutural. É o reconhecimento de que o ego não é o centro. Outro ponto central é a relação com o tempo após o colapso. Jung explica que o tempo psicológico se desacelera. O indivíduo deixa de viver em função do próximo reconhecimento e começa, pela primeira vez, a escutar processos internos. Essa desaceleração é desconfortável, mas necessária. Jung observa que muitos narcisistas abandonam o processo nesse ponto por intolerância à lentidão. Outro aspecto decisivo é a relação com a ajuda terapêutica. Jung afirma que o colapso narcísico é um dos raros momentos em que o narcisista pode aceitar ajuda genuína. Psicologicamente, isso ocorre porque a ilusão de autossuficiência foi quebrada. No entanto, aceitar ajuda ainda ameaça o ego. O terapeuta precisa funcionar como espelho não inflado, sustentando a atenção sem reforçar a grandiosidade nem humilhar. Jung destaca que, nesse estágio, interpretações diretas são perigosas. O que cura não é a explicação, mas a relação. Outro ponto central é a reconstrução da identidade. Jung afirma que, após o colapso, a identidade precisa ser reconstruída a partir de experiências vividas, não de imagens. Psicologicamente, isso é um trabalho longo. O indivíduo aprende a reconhecer limites, a tolerar frustração e a diferenciar valor de reconhecimento. Esse aprendizado é frequentemente acompanhado por tristeza, pois envolve o luto da identidade idealizada. Jung observa que esse luto é essencial. Sem ele, a defesa retorna. Outro aspecto decisivo é a relação com o sentido após o colapso. Jung explica que o sentido não pode mais ser imposto pelo ego. Ele precisa emergir. Psicologicamente, isso exige paciência e escuta. O indivíduo começa a perceber pequenos sinais de direção interna, muitas vezes por meio de sonhos, intuições ou interesses autênticos. Jung afirma que esses sinais são expressões do self, tentando reorganizar a psique. Outro ponto central é a relação com a responsabilidade. Jung observa que no processo pós-colapso, o indivíduo começa a assumir responsabilidade não como obrigação moral, mas como expressão de autonomia. Psicologicamente, isso marca uma transição da dependência narcísica para a maturidade. Outro aspecto decisivo é a relação com o sofrimento transformador. Jung insiste que o sofrimento não desaparece após o colapso. Ele muda de função, deixa de ser ameaça e se torna professor. O indivíduo aprende a sofrer sem se destruir. Isso fortalece o ego real. Outro ponto central é a relação com a compaixão. Jung observa que, após o colapso, muitos indivíduos desenvolvem compaixão genuína, pois reconhecem a própria fragilidade. Essa compaixão não é sentimental, mas realista. Ela nasce do reconhecimento da condição humana. Outro aspecto decisivo é a relação com a autenticidade. Jung afirma que, pela primeira vez, o indivíduo começa a agir sem a necessidade constante de impressionar. Psicologicamente, isso gera alívio. A vida se torna menos performática e mais vivida. Outro ponto central é a relação com a individuação. Jung conclui que o colapso narcísico, embora doloroso, pode ser o início real do processo de individuação, pois obriga o ego a abandonar sua posição inflada e a reconhecer o self como centro.
A sexta parte do roteiro demonstra que o narcisismo não termina por convencimento intelectual, mas por confronto com limites inevitáveis. Quando o colapso ocorre e é sustentado sem fuga, ele se transforma de catástrofe em portal, permitindo que o indivíduo abandone a identidade artificial e inicie, talvez pela primeira vez, uma vida enraizada na realidade, na humildade estrutural e no diálogo vivo com o self. Carl Jung descreve que, após o colapso narcísico, inicia-se a fase mais difícil e menos glamurosa do processo, a travessia da desidentificação, momento em que o indivíduo precisa aprender a viver sem a antiga imagem de si mesmo e sem a promessa imediata de reconhecimento. Jung observa que essa fase é frequentemente confundida com regressão ou perda de potência, quando na verdade se trata de um rebaixamento necessário do ego para que uma estrutura mais sólida possa emergir. Psicologicamente, o indivíduo se sente menor, mais comum, menos especial, e essa sensação é vivida como ameaça porque durante toda a vida o narcisista associou valor à excepcionalidade. Jung afirma que aqui ocorre uma inversão fundamental. Aquilo que antes sustentava a identidade passa a ser abandonado, e aquilo que antes era desprezado como rotina, silêncio, limites e esforço constante começa a adquirir significado. Esse período é marcado por ambivalência intensa, pois o ego ainda tenta recuperar a antiga grandiosidade, enquanto o self começa a exigir honestidade. Outro ponto central é a experiência da perda simbólica de status interno. Jung explica que não se trata apenas de perder posição social, mas de perder a fantasia de centralidade. Psicologicamente, isso gera tristeza profunda e sensação de luto. O indivíduo lamenta não apenas o que perdeu no mundo externo, mas quem acreditava ser. Jung observa que muitos interrompem o processo nesse ponto, buscando novas formas de inflação, como ideologias rígidas, espiritualidade superficial ou relações de dependência. Essas saídas funcionam como atalhos defensivos. Outro aspecto decisivo é a reconstrução da relação com o trabalho. Jung afirma que, para o narcisista, o trabalho era frequentemente palco de validação. Após o colapso, essa função se perde. Psicologicamente, o indivíduo precisa aprender a trabalhar sem aplauso constante. Essa aprendizagem é lenta e exige disciplina. Jung observa que o trabalho, quando vivido como expressão de responsabilidade e não de exibição, torna-se uma âncora importante para a reconstrução do ego real. Outro ponto central é a relação com a paciência. Jung destaca que a paciência é uma virtude psicológica adquirida, não inata. O narcisista, acostumado à gratificação imediata, sofre intensamente com a lentidão do processo. Psicologicamente, essa lentidão é o antídoto da inflação. O self não se impõe com espetáculo, mas com repetição silenciosa. Aprender a sustentar essa repetição é um marco de maturidade. Outro aspecto decisivo é a relação com a frustração. Jung observa que a frustração deixa de ser vivida como humilhação e passa a ser reconhecida como limite real. Psicologicamente, isso fortalece o ego, pois ele aprende a sobreviver sem recorrer à fantasia. A tolerância à frustração é um dos sinais mais claros de integração pós-narcísica. Outro ponto central é a transformação da agressividade. Jung explica que a agressividade, antes usada para proteger a imagem, começa a ser redirecionada para a defesa de limites reais. Psicologicamente, isso se manifesta como assertividade serena, não como ataque. O indivíduo aprende a dizer não sem humilhar e a se afirmar sem dominar. Essa mudança altera profundamente a qualidade das relações. Outro aspecto decisivo é a reconstrução da empatia. Jung observa que a empatia verdadeira só se torna possível quando o ego deixa de ocupar o centro.
Psicologicamente, o indivíduo começa a perceber o outro como sujeito, não como espelho. Isso gera relações mais simples, porém mais profundas. O narcisista em transformação descobre que não precisa ser extraordinário para ser amado. Essa descoberta é ao mesmo tempo libertadora e dolorosa. Outro ponto central é a relação com o passado. Jung afirma que, nessa fase, memórias reprimidas começam a ser revisitadas com menos defesa. Psicologicamente, o indivíduo passa a reconhecer feridas antigas sem transformá-las em identidade. Isso permite a elaboração do passado. Jung observa que elaborar não é justificar, mas integrar. Outro aspecto decisivo é a relação com o futuro. Jung explica que o futuro deixa de ser fantasia grandiosa e se torna projeto possível. Psicologicamente, isso reduz a ansiedade. O indivíduo aprende a estabelecer metas realistas e a sustentar esforços contínuos. Essa mudança é fundamental para a estabilidade psíquica. Outro ponto central é a relação com a vergonha residual. Jung observa que a vergonha não desaparece completamente, mas perde o poder paralisante. Psicologicamente, o indivíduo aprende a suportar momentos de exposição sem colapsar. Isso marca uma vitória importante sobre a estrutura narcísica. Outro aspecto decisivo é a relação com o silêncio interno. Jung afirma que após a travessia inicial, o silêncio deixa de ser ameaçador. Psicologicamente, ele se torna fonte de orientação. O indivíduo começa a escutar intuições e afetos sutis. Esse diálogo interno é sinal de reconexão com o self. Outro ponto central é a relação com a espiritualidade. Jung observa que, quando presente, ela deixa de ser instrumento de elevação narcísica e passa a ser vivida como relação com algo maior. Psicologicamente, isso introduz reverência e limite. O indivíduo reconhece que não é o centro do universo. Outro aspecto decisivo é a relação com a simplicidade. Jung destaca que a simplicidade não é pobreza psíquica, mas integração. O narcisista em transformação aprende a viver com menos estímulos, menos drama e menos necessidade de validação. Essa simplicidade gera estabilidade. Outro ponto central é a relação com o erro após a transformação. Jung observa que o indivíduo passa a reconhecer erros sem se destruir. Psicologicamente, isso libera energia, antes gasta em defesa. Aprender com o erro se torna possível. Outro aspecto decisivo é a consolidação do ego real. Jung afirma que o ego real não é inflado nem frágil. Ele conhece seus limites e suas capacidades. Psicologicamente, esse ego consegue dialogar com o self sem ser engolido por ele. Outro ponto central é a mudança na experiência de valor. Jung explica que o valor deixa de depender do olhar externo e passa a emergir da coerência interna. O indivíduo sente dignidade mesmo na ausência de reconhecimento. Essa dignidade é silenciosa. Outro aspecto decisivo é a mudança na relação com o tempo. Jung observa que o indivíduo passa a viver no ritmo da própria vida, não no ritmo da comparação. Isso reduz a ansiedade e aumenta a presença. Outro ponto central é a transformação da solidão. Jung distingue solidão patológica de solidão criativa. Após a travessia, a solidão deixa de ser ameaça e se torna espaço de contato consigo mesmo. Outro aspecto decisivo é a mudança na narrativa pessoal. Jung afirma que o indivíduo deixa de contar histórias grandiosas sobre si e passa a viver histórias reais. Psicologicamente, isso marca a passagem da persona inflada para a identidade integrada. A sétima parte do roteiro mostra que, após o colapso narcísico, a verdadeira dificuldade não está em cair, mas em permanecer no chão o tempo suficiente para aprender a caminhar sem a antiga armadura. E que essa travessia silenciosa, feita de paciência, frustração, simplicidade e responsabilidade,
é o que permite ao ego abandonar a performance e iniciar uma vida psicológica mais estável, humana e alinhada com o self, consolidando os primeiros frutos reais da individuação. Carl Jung descreve que, ao atravessar a fase inicial de reconstrução pós-colapso, o indivíduo entra num território ainda mais sutil e exigente, a integração progressiva da sombra narcísica sem retorno à inflação, um processo em que conteúdos antes projetados precisam ser reconhecidos como próprios sem que isso gere autodepreciação ou nova grandiosidade invertida. Jung observa que muitos fracassam aqui porque confundem integração com punição, acreditando que reconhecer a sombra implica destruir o valor pessoal. Psicologicamente, essa confusão leva a dois extremos igualmente defensivos, ou o indivíduo volta à grandiosidade antiga, agora com linguagem mais sofisticada, ou mergulha em autocrítica corrosiva, que funciona como nova forma de centralidade do ego. Jung afirma que integrar a sombra não é tornar-se menor nem maior, mas tornar-se mais inteiro. Nessa fase, impulsos como inveja, ressentimento, necessidade de controle e desejo de superioridade precisam ser vistos sem julgamento moral e sem atuação. Psicologicamente, isso exige uma capacidade inédita de observação interna, algo que o narcisista em transformação ainda está aprendendo. Outro ponto central é a renúncia à narrativa de exceção. Jung explica que, enquanto o indivíduo mantém a crença de que sua dor, sua inteligência ou sua história o tornam especial de forma isolada, a sombra não pode ser integrada. Psicologicamente, a integração exige reconhecer que os conteúdos sombrios são humanos, compartilhados e previsíveis. Essa normalização da própria escuridão é profundamente ameaçadora para quem construiu identidade sobre singularidade. Jung observa que muitos resistem a esse passo porque acreditam que perderão identidade. Paradoxalmente, é aqui que a identidade real começa a emergir. Outro aspecto decisivo é a mudança na relação com a comparação. Jung destaca que a comparação era o principal mecanismo de autorregulação narcísica. Após o colapso, o indivíduo precisa aprender a existir sem medir constantemente sua posição. Psicologicamente, isso gera ansiedade inicial, pois a comparação funcionava como bússola. Com o tempo, surge uma orientação interna baseada em valores vividos, não em rankings simbólicos. Outro ponto central é a relação com a agressividade reprimida. Jung afirma que, no narcisismo, a agressividade foi distorcida para proteger a imagem. Na integração, ela precisa ser recuperada como força de afirmação da vida. Psicologicamente, isso implica reconhecer raiva, frustração e desejo de confronto sem transformá-los em ataque ou manipulação. A agressividade integrada sustenta limites e decisões difíceis. Outro aspecto decisivo é a revisão das relações passadas. Jung observa que, nessa fase, o indivíduo começa a enxergar padrões repetitivos com mais clareza. Psicologicamente, surge a capacidade de reconhecer a própria participação nos conflitos sem colapsar em culpa. Essa revisão não busca absolvição nem condenação, mas compreensão. Jung destaca que compreender é retirar o conteúdo do inconsciente. Outro ponto central é a elaboração do ressentimento residual. Jung explica que o ressentimento persiste enquanto o indivíduo acredita que o mundo lhe deve algo. A integração exige abandonar essa crença. Psicologicamente, isso é vivido como perda de um direito imaginário. No entanto, essa perda liberta energia. Outro aspecto decisivo é a transformação do desejo de reconhecimento. Jung observa que o desejo não desaparece, mas muda de objeto. O indivíduo passa a desejar coerência interna mais do que aplauso.
Psicologicamente, isso altera escolhas profissionais, afetivas e éticas. Decisões passam a ser avaliadas pelo impacto interno, não pela visibilidade. Outro ponto central é a relação com a culpa autêntica. Jung afirma que a culpa integrada permite reparação. O indivíduo começa a reconhecer danos causados sem se defender. Psicologicamente, isso fortalece relações reais. A reparação não é teatral, é concreta. Outro aspecto decisivo é a mudança na experiência do amor. Jung observa que o amor deixa de ser espelho e passa a ser encontro. Psicologicamente, o indivíduo tolera frustrações afetivas sem desvalorizar o outro. A idealização cede lugar à presença. Outro ponto central é a relação com a autoridade. Jung explica que o narcisista projetava a autoridade para manter a inflação. Na integração, a autoridade é internalizada como responsabilidade. Psicologicamente, o indivíduo assume decisões sem precisar dominar. Outro aspecto decisivo é a relação com a criatividade após a inflação. Jung afirma que a criatividade integrada surge do trabalho contínuo, não da inspiração grandiosa. Psicologicamente, isso estabiliza a produção. O indivíduo cria mesmo sem aplauso. Outro ponto central é a relação com o corpo após a integração. Jung observa que o corpo deixa de ser vitrine e passa a ser morada. Psicologicamente, isso se manifesta em cuidados consistentes e respeito aos limites. Outro aspecto decisivo é a relação com o silêncio. Jung destaca que o silêncio se torna espaço de elaboração. O indivíduo não precisa preencher o vazio. Outro ponto central é a transformação da vergonha em humildade funcional. Jung explica que a vergonha integrada perde o caráter paralisante. Ela informa limites sem destruir a dignidade. Outro aspecto decisivo é a mudança na temporalidade interna. Jung observa que o indivíduo passa a sustentar projetos longos. A pressa narcísica cede lugar à perseverança. Outro ponto central é a consolidação de valores vividos. Jung afirma que valores integrados não precisam ser proclamados. Eles orientam escolhas silenciosamente. Outro aspecto decisivo é a capacidade de permanecer em contradição. Jung observa que a integração permite sustentar ambiguidades sem dividir o mundo. Psicologicamente, isso reduz conflitos desnecessários. Outro ponto central é a relação com o fracasso integrado. Jung afirma que o fracasso deixa de ser prova de inexistência. Torna-se informação. Outro aspecto decisivo é a redução da necessidade de controle. Jung observa que o indivíduo aprende a confiar em processos. Psicologicamente, isso reduz a ansiedade. Outro ponto central é a maturação da identidade. Jung explica que a identidade integrada é flexível. Ela suporta mudanças sem colapsar. Outro aspecto decisivo é a transformação da solidão em presença. Jung observa que o indivíduo aprende a estar consigo sem se autoexaltar ou se atacar. Outro ponto central é a ética interna. Jung afirma que a ética integrada nasce do respeito ao self e ao outro. Não é imposta. Outro aspecto decisivo é a relação com o sentido cotidiano. Jung observa que o sentido emerge de ações simples coerentes, não de narrativas grandiosas. Outro ponto central é a estabilização do ego real. Jung conclui que nessa fase, o ego deixa de lutar para ser centro e passa a colaborar com o self. A oitava parte do roteiro demonstra que a verdadeira superação do narcisismo não ocorre no espetáculo da queda, mas na integração paciente e silenciosa da sombra, onde o indivíduo abandona a necessidade de exceção, recupera a agressividade saudável, reconstrói relações, transforma o desejo de reconhecimento em coerência interna e consolida uma identidade capaz de sustentar contradições, limites e continuidade.
permitindo que a individuação avance sem retorno às antigas defesas. Carl Jung aponta que após a integração inicial da sombra narcísica, o indivíduo entra numa fase decisiva e pouco discutida. A provação da estabilidade, momento em que o ego já não está inflado, mas ainda não está plenamente enraizado, exigindo vigilância constante para que antigas estruturas não retornem de forma disfarçada. Jung observa que muitos acreditam ter superado o narcisismo quando, na verdade, apenas substituíram a grandiosidade explícita por versões mais sutis de centralidade do ego, como a identidade de curado, consciente ou evoluído. Psicologicamente, essa nova persona espiritualizada ou intelectualizada pode ser tão defensiva quanto a anterior, pois mantém o ego no centro por meio da diferença moral ou psicológica. Jung afirma que essa é uma das armadilhas mais sofisticadas do processo de individuação, pois a inflação retorna travestida de humildade aparente. Outro ponto central é a relação com o reconhecimento tardio. Jung observa que, em muitos casos, quando o indivíduo começa a se tornar mais íntegro e menos performático, o reconhecimento externo finalmente surge. Paradoxalmente, esse reconhecimento representa um risco psicológico, pois pode reativar padrões antigos. Psicologicamente, o desafio passa a ser sustentar o reconhecimento sem depender dele. Jung afirma que a verdadeira maturidade se revela quando o indivíduo consegue receber validação sem se reorganizar em torno dela. Outro aspecto decisivo é a relação com o poder simbólico. Jung explica que, ao integrar a sombra, o indivíduo passa a exercer influência de forma mais natural. Essa influência não nasce da imposição, mas da coerência. Psicologicamente, isso pode despertar novamente o desejo de centralidade. O trabalho interno agora exige discernir entre liderança autêntica e retorno à dominação narcísica. Outro ponto central é a vigilância sobre o discurso interno. Jung observa que, nessa fase, o ego tenta recuperar privilégios por meio de narrativas sutis de superioridade, como "eu já passei por isso", "eu vejo o que os outros não veem", ou "eu não preciso mais aprender". Psicologicamente, essas narrativas são sinais claros de regressão defensiva. Jung afirma que a individuação exige uma postura permanente de aprendiz. Outro aspecto decisivo é a relação com a repetição. Jung explica que padrões antigos podem reaparecer em situações de estresse, cansaço ou ameaça. Psicologicamente, isso não significa fracasso, mas alerta. A diferença está na capacidade de reconhecer o padrão sem se identificar com ele. Essa metaconsciência é um marco importante da maturidade psíquica. Outro ponto central é a relação com o fracasso após a integração. Jung observa que o fracasso agora não destrói a identidade, mas testa a solidez do ego real. Psicologicamente, o indivíduo aprende a diferenciar erro de desvalor. Essa distinção é fundamental para evitar recaídas narcísicas. Outro aspecto decisivo é a relação com a comparação residual. Jung destaca que a comparação pode retornar de forma automática. O indivíduo não elimina completamente esse impulso, mas aprende a não obedecê-lo. Psicologicamente, isso reduz drasticamente a ansiedade social. Outro ponto central é a relação com o anonimato. Jung afirma que o indivíduo integrado tolera o anonimato sem ressentimento. Ele não precisa ser visto para existir. Essa capacidade é um dos sinais mais claros de superação do narcisismo. Outro aspecto decisivo é a relação com o silêncio público. Jung observa que o indivíduo deixa de precisar se posicionar sobre tudo. Psicologicamente, isso representa uma economia de energia. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser escolha. Outro ponto central é a relação com a ética cotidiana. Jung explica que a ética integrada
não é proclamada, mas vivida em pequenas decisões. O indivíduo não precisa parecer correto, ele age corretamente quando ninguém observa. Psicologicamente, isso consolida a dignidade interna. Outro aspecto decisivo é a relação com o erro alheio. Jung observa que o indivíduo integrado abandona a necessidade de julgar para se afirmar. Psicologicamente, isso reduz conflitos e ressentimentos. Outro ponto central é a relação com a autoridade externa. Jung afirma que o indivíduo integrado não precisa se rebelar nem se submeter automaticamente. Ele avalia. Essa autonomia é sinal de ego sólido. Outro aspecto decisivo é a relação com o desejo de ensinar ou orientar. Jung observa que, nessa fase, surge frequentemente o impulso de orientar outros. Psicologicamente, esse impulso precisa ser examinado. Se nasce da necessidade de ser necessário, pode reativar a inflação. Se nasce do desejo de compartilhar experiência, pode ser saudável. O critério é a ausência de dependência. Outro ponto central é a relação com o sofrimento dos outros. Jung explica que a compaixão integrada não busca salvar. Ela respeita o tempo do outro. Psicologicamente, isso evita dinâmicas de superioridade. Outro aspecto decisivo é a relação com a solidão madura. Jung distingue solidão integrada de isolamento. O indivíduo aprende a alternar presença social e recolhimento sem dramatizar. Outro ponto central é a relação com a própria história. Jung observa que o indivíduo passa a narrar sua trajetória sem heroísmo nem vitimismo. Psicologicamente, isso indica integração. Outro aspecto decisivo é a relação com o corpo em longo prazo. Jung afirma que o indivíduo integrado respeita ciclos de energia. Não se explora para provar valor. Outro ponto central é a relação com o envelhecimento psicológico. Jung observa que o medo de perder relevância diminui. O indivíduo aceita a transitoriedade. Outro aspecto decisivo é a relação com a morte simbólica contínua. Jung explica que a individuação não ocorre uma vez, mas em camadas. O indivíduo aprende a abandonar identidades quando elas já não servem. Outro ponto central é a estabilidade emocional sem anestesia. Jung afirma que a maturidade não elimina emoções intensas, mas impede que elas governem a identidade. Outro aspecto decisivo é a relação com o sentido não espetacular. Jung observa que o indivíduo encontra sentido em continuidade, não em clímax. Outro ponto central é a redução da necessidade de controle narrativo. Jung explica que o indivíduo deixa de justificar constantemente suas escolhas. Outro aspecto decisivo é a confiança nos processos psíquicos. Jung afirma que o indivíduo passa a confiar na autorregulação do self. Outro ponto central é a responsabilidade silenciosa. Jung observa que o indivíduo assume consequências sem dramatizar. Outro aspecto decisivo é a transformação da ambição. Jung explica que a ambição integrada busca realização, não supremacia. Outro ponto central é a relação com o mundo externo. Jung afirma que o indivíduo deixa de lutar contra o mundo para provar valor. Ele colabora onde faz sentido. Outro aspecto decisivo é a consolidação da identidade integrada. Jung conclui que nessa fase, o narcisismo já não governa o centro da personalidade, mas permanece como possibilidade periférica, sob vigilância consciente. A nona parte do roteiro mostra que a verdadeira superação do narcisismo exige manutenção contínua da consciência, pois o ego inflado não desaparece definitivamente. Ele perde poder quando é reconhecido, observado e relativizado, permitindo que o indivíduo sustente reconhecimento, influência, fracasso, anonimato e continuidade sem retornar às antigas defesas, consolidando uma identidade estável, ética e profundamente humana em diálogo constante com o self.
Carl Jung encerra a compreensão do narcisismo ao afirmar que a verdadeira superação dessa estrutura não culmina em um estado idealizado de equilíbrio permanente, mas em uma postura psicológica madura diante da própria imperfeição, onde o indivíduo aceita que o ego jamais deixará de produzir fantasias de centralidade, mas aprende a não mais obedecê-las. Jung insiste que a individuação não é um ponto de chegada, e sim um modo de estar no mundo, caracterizado pela capacidade de reconhecer continuamente quando o ego tenta reassumir o controle e quando o self precisa ser novamente escutado. Psicologicamente, isso significa viver em estado de atenção interior, não vigilância paranoica, mas presença consciente. O indivíduo integrado não luta contra impulsos narcísicos como se fossem inimigos, nem os racionaliza como virtudes. Ele os observa como fenômenos psíquicos transitórios. Essa observação retira deles o poder de definir a identidade. Outro ponto central é a mudança definitiva na relação com o próprio valor. Jung afirma que o valor deixa de ser algo a ser provado e passa a ser algo vivido. Psicologicamente, isso produz uma dignidade silenciosa, independente de aplauso, comparação ou exceção. O indivíduo não precisa mais convencer ninguém de quem é, nem a si mesmo. Outro aspecto decisivo é a relação com a vida comum. Jung observa que o narcisismo despreza o ordinário, porque precisa do extraordinário para existir. Após a integração, o indivíduo descobre que o sentido não está nos picos, mas na continuidade. Psicologicamente, isso transforma a relação com rotina, trabalho, relações e tempo. O comum deixa de ser ameaça e passa a ser terreno fértil. Outro ponto central é a reconciliação com a própria humanidade. Jung afirma que o narcisismo nasce da recusa em ser humano como os outros. Superá-lo é aceitar limites, falhas, dependências e finitude sem ressentimento. Psicologicamente, essa aceitação liberta energia antes gasta em defesa. O indivíduo pode finalmente investir na vida real. Outro aspecto decisivo é a relação com o sofrimento inevitável. Jung explica que o sofrimento não desaparece, mas deixa de ser interpretado como injustiça pessoal. Psicologicamente, isso reduz o ressentimento. O sofrimento passa a ser compreendido como parte do processo humano, não como prova de inferioridade ou perseguição. Outro ponto central é a relação com a morte simbólica e literal. Jung observa que o narcisista teme a morte porque ela anula a centralidade do ego. O indivíduo integrado aceita a transitoriedade como estrutura da vida. Psicologicamente, isso gera urgência saudável, não desespero. Viver deixa de ser acumular imagens e passa a ser realizar o possível. Outro aspecto decisivo é a transformação definitiva da ambição. Jung afirma que a ambição integrada não busca supremacia, mas expressão. O indivíduo deseja realizar o que é coerente com sua natureza, não vencer o outro. Psicologicamente, isso reduz conflitos internos e externos. Outro ponto central é a relação com o reconhecimento final. Jung observa que, paradoxalmente, o indivíduo integrado costuma ser mais reconhecido, pois sua presença é menos defensiva. No entanto, esse reconhecimento já não organiza a identidade. Psicologicamente, isso impede recaídas. Outro aspecto decisivo é a relação com o legado. Jung explica que o narcisista quer ser lembrado. O indivíduo integrado se importa mais com o que construiu enquanto vive. O legado deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. Outro ponto central é a relação com o silêncio último. Jung afirma que o silêncio profundo, antes temido, torna-se familiar. Psicologicamente, o indivíduo pode estar consigo sem precisar se exaltar ou se depreciar. Essa capacidade marca a maturidade final. Outro aspecto decisivo é a ética do não espetáculo.
Jung observa que o indivíduo integrado age corretamente mesmo quando não há plateia. Psicologicamente, isso consolida o eixo interno. Outro ponto central é a convivência com contradições finais. Jung explica que o indivíduo maduro aceita que nunca será totalmente coerente. Essa aceitação impede rigidez moral e retorno à inflação. Outro aspecto decisivo é a relação com o self consolidado. Jung afirma que o self não elimina o ego, mas o orienta. O ego integrado serve à totalidade em vez de se colocar como centro. Outro ponto central é a liberdade psicológica final. Jung observa que a verdadeira liberdade não é fazer tudo, mas não precisar provar nada. Psicologicamente, essa liberdade é discreta, porém profunda. Outro aspecto decisivo é a paz não idealizada. Jung distingue paz de anestesia. A paz integrada convive com tensão sem colapsar. Outro ponto central é a responsabilidade silenciosa pela própria vida. Jung afirma que o indivíduo integrado não terceiriza mais seu destino. Ele assume escolhas sem dramatização. Outro aspecto decisivo é a relação com os outros após a integração completa. Jung observa que as relações se tornam menos intensas e mais reais. O indivíduo não busca espelhos, mas encontros. Outro ponto central é a transformação definitiva da narrativa pessoal. Jung afirma que o indivíduo deixa de se contar como exceção, vítima ou herói. Ele se reconhece como parte do fluxo humano. Essa narrativa é mais simples e mais verdadeira. Outro aspecto decisivo é a reconciliação com o tempo. Jung observa que o indivíduo integrado vive no ritmo da própria existência, não corre atrás nem foge. Outro ponto central é a maturidade final do ego. Jung conclui que o ego maduro sabe quando agir, quando recuar e quando escutar. Ele não disputa o centro com o self. A 10ª parte do roteiro encerra afirmando que o narcisismo, sob a ótica junguiana, não é vencido por moral, sucesso ou autocrítica, mas transcendido pela integração contínua, onde o indivíduo abandona a necessidade de ser centro, aceita a condição humana sem ressentimento e passa a viver orientado por coerência interna, responsabilidade silenciosa e presença real, alcançando não uma perfeição imaginária, mas uma forma de liberdade profunda. A liberdade de ser quem se é sem precisar provar, dominar ou se esconder.